Olá pessoal, sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, mais de 30 anos aí na área de segurança do trabalho, também como consultor e também como professor na área de segurança. Estaremos fazendo o estudo da NBR 16557, que é uma NBR que dá todas as instruções, todas definições de normas voltada para espaços confinados. Então, além dos espaços confinados, estaremos falando do objetivo, introdução, fundamentação, definições, requisitos gerais, anexo a PET, referente à PET, sabemos que também na NR33 existe um exemplo de modelo, melhor dizendo, de PET. O anexo B, que fala de ventilação, algo muito importante dentro de um sistema de espaço confinado. Anexo C fala da faixa explosiva e bibliografia. Dentro desses assuntos aqui, de maneira mais detalhada, tem os conteúdos dentro de cada assunto desse. Então, aqui estão os conteúdos, a identificação de espaços confinados, antecipação e reconhecimento dos riscos, controle de entrada em espaços confinados, tipo de proteção para equipamentos intrinsecamente seguros, programa de entrada de espaços confinados, equipamento de sondagem inicial e de monitoramento contínuo da atmosfera, correlação entre gases combustíveis ou inflamáveis e o gás de calibração escolhido pelo usuário, testes de atmosfera de modo remoto e contínuo, tela de funcionamento dos detectores, alto zero ou teste de ar limpo, teste de resposta, calibração, sensibilidade cruzada em sensores eletroquímicos, telas de documentações de detectores e cilindros de gás de teste de respostas. Então temos muitos assuntos a serem tratados. Equipamento de ventilação mecânica, sistema de comunicação, equipamento de proteção coletiva e individual, movimentação de pessoas, equipamento de proteção respiratória, equipamentos para salvamento, sistema de iluminação, reconhecimento e avaliação, procedimentos gerais, procedimento de permissão de entrada, gerenciamento de mudanças, que isso sempre implica em mudanças, permissão de entrada, que é a PET, os deveres de maneira geral, supervisor de entrada, os vigias, os trabalhadores autorizados, serviço de emergência e salvamento, sistema de resgate, saúde do trabalhador, prevenção de riscos em espaços confinados mediante o projeto, o anexo A, que é a PET, estará no material de apoio, o anexo B, que fala da ventilação, está aqui subdividido em B1, B2, B3, B4, B5, ventilação como um todo. O anexo C, orientações para a interpretação das faixas explosivas. A figura B1 também aqui, de sistema de ventilação por exaustão de gases pesados, vou estar mostrando algumas imagens. B2, sistema de ventilação por exaustão de gases mais leves que o ar. Então todos esses cenários são complexos, envolvem muita informação. Figura B3, ventilação local exaustora para espaços confinados, possibilitando o controle dos fumos provenientes de solda na fonte contaminante. B4, sistema de ventilação por exaustão em espaços confinados, mostrando fenômenos de curto-circuito de ar. B5, sistema de ventilação por exaustão em espaços confinados, ilustrando a correção de fenômenos de curto-circuito de ar através de duto. B6, sistema de ventilação por exaustão em espaços confinados, exemplificando o fenômeno de curto-circuito de ar. Então você vai ter vendo imagens que vão dar uma visão bem legal sobre o assunto. B7, sistema de ventilação por insuflação em espaço confinado, demonstrando curto-circuito de ar pela recirculação do ar exaurido. B8, sistema de ventilação por exaustão em espaço confinado, corrigindo o curto-circuito de ar mediante mudança na posição do ventilador. Figura B9, a ventilação sistema de ventilação por insuflação com aberturas adicionais para evitar curto-circuito do ar. Sistema de ventilação por insuflação com adição de mangotes flexíveis para corrigir o curto-circuito de ar. Figura C1, aqui já entra faixas explosivas. C2, correlação de gases inflamáveis. Tabela de trocas de ar para ventilação em espaço confinado. Então, vocês veem que tem bastante assunto para se tratar. Então, essas informações são muito importantes. Às vezes se fala do um curso de espaço confinado somente para supervisor, não trata
com riqueza de detalhes, como estaremos falando, baseado nessa norma da ABNT, que estaremos, né, tratando item a item aqui. Então, nós temos aí as populações, que é o mais importante, aquele que é o profissional designado pela empresa para ser o responsável técnico de espaço confinado. Então, ele precisa ter todo esse conhecimento. E parte desse conhecimento também para o profissional que vai ser o supervisor, né? Então, isso tudo é muito importante para ter uma visão ampla, holística, sobre todas as atividades em espaço confinado e qualquer local que seja. Então, nosso objetivo, trabalhar com segurança no interior de espaços confinados e garantir, né? Garantir são termos até da própria NR33. Garantir a integridade física e mental dos trabalhadores. Então, esse é o objetivo. Então, nossa introdução é praticamente isso que eu tenho comentado aqui, pessoal. Praticamente eu já comecei até a introdução. Então, espaços confinados são itens muito amplos, né? Espaço confinado tem praticamente todas as indústrias. Tem aquelas empresas que têm ou indústrias, ou prédios, edifícios, condomínios. Então, muitas áreas aí, shopping centers. Então, muitas áreas possuem espaços confinados. Então, o espaço confinado pode ser perturbado ou não perturbado, que estaremos falando mais à frente. E nisso tudo, é preciso se ter procedimentos, criar regras, saber a instrumentação adequada a ser escolhida de acordo com o que se tem dentro do teu espaço confinado. São galerias, então empresas que possuem espaço confinado e empresas que prestam serviço dentro de locais que existam os espaços confinados. Então, tem lugares que são extremamente complexos para entrar dentro do espaço confinado, fazer serviço dentro do espaço confinado. Então, tem aqueles lugares também que existem aqueles gases, né? Aquelas atmosferas que são desencadeadas pela própria decomposição de material orgânico dentro do espaço confinado. Tem aqueles espaços confinados que são de armazenar substâncias. Então, tem muito tipo de espaço confinado. A variedade é enorme. Então, isso tudo é importante se ter um conhecimento bem abrangente de todas as normas, técnicas, normas de segurança, principalmente, que é a legislação que fala do assunto, que dá a base, que dá a fundamentação, que dá a obrigatoriedade. Então, a fundamentação nessa parte aqui, o que a gente tem? A 16557 NBR, norma brasileira, foi elaborada por uma comissão especial de estudos de espaço confinado. Então, ela está valendo hoje, né? Está valendo aqui, está aqui, ó, a BNT CEE 225, o projeto circulou em consulta nacional, conforme edital, está aqui, ó. Isso teve consulta pública sobre ela. Vocês estão vendo aqui, ó, a 16577 substitui essa aqui. Essa aqui já existia desde 2001. Né? Essa nova aqui trouxe uma informação bem mais abrangente. E acima disso tudo, a gente tem a legislação, que é a norma regulamentadora NR33. Então, a fundamentação é essa. É bem verdade que muitas das vezes, dependendo do espaço confinado, tem que entrar com técnicas de higiene ocupacional. Em alguns outros casos também, trabalho à altura dentro de espaço confinado. Então, tem a análise de risco, temos os módulos que falam de análise de risco, para nos dar um conhecimento de analisar risco como um todo e, acima de tudo, montar o prontuário do espaço confinado. Pode também ter trabalhos à altura dentro do espaço confinado. Então, é muita coisa que envolve movimentação de carga dentro do espaço confinado. Tudo vai depender da descrição dos nossos cenários de riscos que envolvem espaço confinado. Definições. Então, nós temos aqui, tem a própria sequência numérica associada à norma, para ficar bem claro. Então, abertura de linha. Ó. Abertura intencional de um tubo, de um duto, tubo, linha ou tubulação e seus acessórios que estão sendo ou foram utilizados para transportar materiais líquidos, sólidos ou gasosos, que apresentem características tóxicas, inflamáveis ou corrosivas, cujas pressões ou temperaturas sejam capazes de causar danos às pessoas ou materiais. Tal procedimento visa eliminar energias perigosas para trabalho seguro no interior de espaços confinados. Então, abertura de linha. Então, isso tudo é preciso se verificar. Envolve travamento, identificação, desgasificação, esvaziar toda a tubulação, ou inertizar, se houver esse tipo de coisa. Então, ter válvulas, então uma série de coisas. Então, abertura de linha. É a abertura intencional de tubo, de duto, tubo, linha, tubulação e seus acessórios que estão sendo ou foram utilizados para transportar materiais. Então, gasoduto, oleoduto, está também dentro dessa família. Afogamento. Aspiração de sólido ou líquido
não corporal por submersão ou imersão do trabalhador. Então, espaços confinados, dependendo da situação, a pessoa pode correr um certo tipo desse aí. Então, tem que se identificar os perigos e analisar o risco de cada perigo. Então, o afogamento pode acontecer, que é um tipo de um risco, né? É uma definição. Uma outra definição que precisa ter: análise preliminar de risco, a APR. Técnica de análise preliminares presente em que a visão do trabalhador do trabalho a ser executado permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda propicia a condição para evitá-los ou mitigá-los de forma a manter uma condição de segurança laboral aceitável. Então a gente sempre entende que nosso nível de risco tem que ser no nível aceitável. Então nós temos um módulo que vai falar sobre esse assunto, com riqueza de detalhes, para que você venha fazer uma excelente, né, se eu posso até dizer assim, uma excelente análise preliminar de risco envolvendo tudo, né, ali dentro do teu cenário. Outra definição: ajuste em sensores e detectores de gás. Então, os sensores precisam estar ajustados e precisa estar baseado em procedimento. E o procedimento precisa ser estruturado por manuais. Manual do fabricante que você vai comprar esses detectores. Então, isso tudo tem que ser baseado em normas, atender requisitos do Instituto de Metrologia, o Inmetro. Então, tem muita coisa ali, criar procedimentos para as pessoas conhecerem bem como se opera esses equipamentos. Porque esses equipamentos é aquela questão, né? Como boa parte dos gases envolvendo ou vapores dentro do espaço confinado não são detectados pelos sentidos humanos, isso não pode ter falha. Então, o nível de falha disso tem que ser muito baixo. Aliás, tem que ser de forma que não aconteça, para que não venha criar falhas na confiabilidade da medição e, com isso, ser submetido os trabalhadores a uma condição perigosa. Então, aqui a nota: consiste no grau de concordância entre um valor medido e um valor ou verdadeiro pelo detector. Então, existe toda essa informação. Então, a confiabilidade é importante. Então, precisa-se ter o procedimento, que é um passo a passo, bem escrito, bem elaborado, de determinação da exatidão de medição pelo detector. Aprisionamento. Então, estamos falando de definições. Condição de retenção do trabalhador no interior do espaço confinado, que impede a sua saída do local pelos meios normais de escape, podendo ocasionar lesões ou morte. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que pensar num processo muito amplo. Se você está projetando uma empresa, projetando uma instalação, um site, e vai ter espaços confinados, é necessário ter isso em mente. Né? Não é só projetar para que a pessoa venha trabalhar ali dentro, mas o projeto tem que enxergar que haverá manutenção, ou algum dia vai haver manutenção, então tem que ter meios da pessoa sair e entrar considerando essa emergência. Daí a necessidade, quando vai se projetar instalações com espaços confinados, é importante se ter no projeto ser composta de equipes multidisciplinares envolvendo engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, para que possam aparecer a esse respeito. Né? E, no caso, a pessoa teve um acidente, como é que vai tirar ele? Né? Como é que vai morrer? Vamos ver, resgatar essas pessoas. Então, tem espaços confinados hoje, que já foram construídos há muito tempo, antes de existir as normas voltadas para espaço confinado, norma de segurança e saúde, muitos deles podem ser até adequados para o contexto atual. Mas tem uns que muitas das vezes vai ter que se investir para substituir o espaço confinado. Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado tudo isso aí de uma maneira global. Área classificada. Então, o espaço confinado também pode ser ao mesmo tempo uma área classificada. Então, o que é uma área classificada? A definição de área classificada está na NR10 e na NR também a NR20 também fala de área classificada. Nós vamos ter um módulo falando também de alguns itens pertinentes para a classificada. Mas se você trabalha em lugares que tem muita área classificada e trabalha com espaço confinado, recomendo fazer nossos treinamentos completos de área classificada. Um treinamento aí tem de 40 horas, tem de 80 horas, então um treinamento muito completo, ensinando tudo sobre, inclusive, projetos de área classificada. Então, uma recomendação para que você seja bastante, vamos dizer assim, metódico em todo o trabalho como um todo e de uma visão bastante apropriada do assunto. Mas aqui vai entrar três módulos, 3 unidades de informação, né, de treinamento dentro da área classificada que é pertinente ao conhecimento voltado para espaço confinado. Então estamos aqui, área na qual existe uma atmosfera explosiva ou probabilidade de ocorrência desta.
ocasionada pela presença de mistura de ar com materiais inflamáveis na forma de gases, vapor, névoa, poeiras ou fibras, exigindo precauções especiais para a construção, instalação, manutenção, inspeção e utilização de equipamentos, instrumentos e acessórios empregados em instalações elétricas. Então, vocês estão vendo que as definições são bastante importantes de ser levadas a conta para enxergar o tamanho do problema que se tem. Então, muita gente às vezes não faz um trabalho de segurança ou de prevenção e para a saúde do trabalhador adequado, porque não percebe-se o tamanho do que se tem que enxergar. Né? Então, é preciso perceber o tamanho de tudo isso aí, de tudo que você está envolvido para que possa aplicar as medidas de prevenção necessárias. A atmosfera de risco, aqui é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. Condição em que a atmosfera em um espaço confinado possa oferecer riscos ao expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para autorresgate. Então, a gente vai estar falando também sobre autorresgate. Existe um módulo falando de autorresgate. Lesão ou doença aguda causada por uma ou mais das seguintes causas. Tá lá, gás, vapor ou névoa inflamável em concentrações superiores a 10% do seu limite inferior de explosividade dos materiais previamente identificados. Então, a atmosfera de risco. Poeira em uma concentração do ambiente de trabalho que exceda seu limite inferior de explosividade. Então, isso aqui está falando de gás e vapor ou névoa, aí aqui está falando de poeira. Então, atmosfera de risco, tudo isso precisa ser estudado. E nós vamos estar falando mais sobre isso oportunamente. Nota 1. As misturas de poeiras, combustíveis com ar podem sofrer ignição dentro de suas respectivas faixas de explosividade, as quais são definidas pelo limite inferior de explosividade. Tá? O LIA, vamos falar muito sobre isso. Tá? O LIA está geralmente situado entre 20 gramas por metro cúbico e 60 gramas por metro cúbico, em condições normais de temperatura e pressão, ao passo que o L, limite superior de explosividade, situa-se entre 2 kg por metro cúbico e 6 kg por metro cúbico, nas mesmas CNTP. Caso as concentrações de poeira puderem ser mantidas fora do seu limite de explosividade, as explosões serão evitadas. Então tá aí, nota 1. Nota 2. Os seguintes fatores influenciam o processo de combustão e explosão. Partículas em suspensão no ar. Então tem partículas que ficam em suspensão devido à sua leveza. Né? São leves e ficam no ar e às vezes um bom tempo. Partículas de tamanho conveniente ao processo de combustão, quer dizer, ar, oxigênio, presente no meio ambiente, fonte de ignição de potencial adequada para iniciar o processo de combustão. Umidade relativa do ar também combina com isso, compromete, e a geometria do espaço que confina, do espaço confinado. Nota 3. As camadas de poeira diferentes dos gases e vapores não são diluídas por ventilação geral diluidora, após o vazamento ter cessado. Insuflar ar aumenta a dispersão da poeira, quer dizer, aumentando o risco no ambiente, acentuando a suspensão do material e, consequentemente, propiciando o seu processo de combustão. Nota 4. Camadas de poeiras podem sofrer turbulência inadvertida e se espalharem pelo movimento de equipamentos, quer dizer, de transporte, às vezes está lá esteira de transporte, tendo a vibração, vai acabando propagando aquilo na atmosfera. Sofre turbulência. Deslocamento de pessoas também andando no local, insuflação de ar, ventilação, isso tudo pode fazer com que as camadas de poeira possam sofrer turbulência. Então, nota 4. Nota 5. A ventilação local exaustora para a remoção de contaminantes no interior de espaço confinado é recomendada em atividades que possam gerar poeiras, névoas, gases, vapores, fumos, etc. E no ponto de origem, onde que esses atinjam a zona respiratória do trabalhador. Então, temos essas notas para dar uma visão geral de todas essas atmosferas e também da ventilação. Então está aqui, ó, no campo da ventilação, está ligado à nota 5, atmosfera pobre em oxigênio, em que a concentração de oxigênio está abaixo de 19,5. Então, é uma atmosfera pobre de oxigênio. A atmosfera rica em oxigênio, em que a concentração de oxigênio está acima de 23%. Então, você tem essa faixa aqui. Ó. E no equipamento de medir a concentração de gás, a gente tem essa resposta. A nota 6, percentual de oxigênio
aceitável de espaços confinados é de 19,5% a 23%. Essa faixa aqui. Desde que a causa da redução ou enriquecimento, quer dizer, menos ou mais, em relação à faixa de O2, seja conhecida. É importante observar que a presença de outros gases tóxicos ou inertes em baixas concentrações, porém perigosos, podem não alterar a leitura do sensor de oxigênio de modo significativo. Então, quer dizer o quê? Que essa quantidade de oxigênio, e é importante observar a presença de outros gases. Então, às vezes, nós temos que ter sensores específicos para aquele determinado gás que eu tenho armazenado dentro da minha instalação. Então, existem aqueles sensores que atendem a maioria, né? Mas tem aqueles equipamentos que atendem uma quantidade mais comum de atmosfera, medição de atmosfera dentro de espaço confinado, mas às vezes tem coisas muito específicas. Um exemplo é como amônia, né? Outros tipos de gases que possam ser necessários ter outros tipos de sensores para se fazer essa medição. Limite de tolerância, definido como concentração atmosférica de qualquer substância cujo valor máximo está determinado na NR15, Ministério do Trabalho, ou em recomendação mais restritiva da CGIH. Então a gente sabe que a NR15 ela tem uma quantidade lá de valores de limite de tolerância para determinadas substâncias químicas, né, substâncias nocivas para o trabalhador. Contudo, a CGIH tem mais de 700, lá, se não me falha a memória, tem em torno de 70. Mas a CGIH tem mais de 700. Então, vai depender do nosso cenário de trabalho. Então, se baseando na NR15, é uma coisa, você tem ali limite de tolerância dentro da legislação brasileira. Mas a CGIH, ela é americana e é uma associação de higienistas ocupacional, tem muita informação sobre o que pode gerar doenças no trabalhador. Então, para efeito de avaliação em trabalho de higiene ocupacional, também utilizar a CGIH, certo? Então, é importante ter isso em mente, pessoas que têm conhecimentos de higiene ocupacional. Então, como já ressaltando aqui, nós temos um treinamento aí com mais de 15 módulos voltados para a higiene ocupacional de uma forma completa. Então, na parte essa aqui que envolve a área classificada, você vai ter bastante informação importante que vai te agregar valor para ter o controle devido. Autorresgate, na definição, conjunto de ações necessárias e adquiridas mediante treinamento para que uma pessoa, de forma autônoma, saia de ambientes de risco no espaço confinado ou alcance socorro após a ocorrência de acidente. Então, isso aí é o autorresgate. Avaliação de local. A identificação e qualificação dos riscos aos quais os trabalhadores possam estar expostos em um espaço confinado. A avaliação inclui ainda a especificação da metodologia e bloqueios a serem realizados e os seus respectivos critérios. Uma nota: é recomendada que a metodologia possibilite aos responsáveis planejar e implementar medidas de controle adequadas para a proteção dos trabalhadores autorizados, bem como garantir que as condições de entrada sejam aceitáveis e sejam mantidas durante todo o período de execução do serviço. Você vê que legal. Então você tem primeiro lá a análise, a identificação de perigos, análise e avaliação de riscos, que você vai passar por esse módulo. Então você vai ganhar competências para esse tipo de atividade de maneira detalhada, usando bem diversos modelos de matriz de risco. Isso já é a visão geral, global e, né, uma visão de gestão de segurança, né, para te dar subsídio para fazer o gerenciamento desses riscos. E fora disso também tem a permissão de trabalho, que será usado dependendo da empresa, e existe, além da permissão de trabalho, tem também a PET, né, permissão de entrada de trabalho, associado tudo ali, vinculado aos documentos se comunicando, se falando, tendo interface, ou a análise preliminar de riscos. Então, pessoal, a gente para aqui nesse vídeo inicial, né, e estaremos dando sequência aos outros vídeos, começando aqui nesse item que nós paramos agora, o 3.10, que é sobre calibração. Dúvidas, se tiverem, nos enviem as suas dúvidas, que estaremos orientando você da melhor maneira possível para tirar as dúvidas e através dos nossos canais de comunicação. Muito obrigado e bons estudos.